Você falando do desmantelamento, né, que Uhum. ocorreu, a gente percebe, né, pelos dados, que é o que você falou, de 2016 até 2022, né, a gente tem dados do orçamento. Sim, O orçamento, que era mais de o quê? 1 milhão? Virou 300. sim, dependendo da pasta, ficou zero praticamente. A pasta do tráfico ficou praticamente zero. E aí isso se Zero. reflete também, zero. E aí isso se reflete na quantidade de atendimentos. Sim. Porque de atendimentos de mais de 1.000, virou 500 Não, você no ano. desmantela, né? Entendeu? Você não cria, você não tem condições de pensar, né, o que você vai fazer. Porque, querendo ou não querendo, por mais que você seja muito criativo, muito engenhoso, você precisa de orçamento para poder desenvolver uma política pública, né? Claro. E se essas políticas tinham também políticas de prevenção, quer dizer, nós estamos sentindo os Os efeitos resultados. disso Em hoje, todas né? as áreas, né? Todas as áreas nós estamos sentindo os efeitos disso. Então, Sim. provavelmente tem um atraso imenso nessas políticas do enfrentamento ao tráfico, né? Tem sim, mas assim, eu acho que também há uma predisposição agora de reconstrução, né? Eu tive a possibilidade de participar de um seminário agora em julho, com a coordenadora atual do Brasil, né? Coordenadora da Rede Nacional de Enfrentamento, que é uma funcionária de carreira. Ela não é uma funcionária, né, contratada ou alguém, amigo de alguém que entrou. Ela é uma funcionária de carreira e ela assumiu a coordenação do tráfico. Claro que dentro da perspectiva política atual, né, óbvio. Mas o fato dela ser de carreira, ela tem esse histórico todo, né? Ela entende o que aconteceu. Esse processo não é de agora, não foi. Então, ela entende como isso se deu, como isso funcionou. Assim, eu vi que há muitas propostas de criar novos serviços dentro dessa perspectiva de rede. Por exemplo, uma das coisas em pauta agora é criar protocolos de atendimento no âmbito da repatriação das vítimas. As vítimas que estiverem voltando. Isso é uma falha, né? Foi o que a gente tentou construir lá atrás, em 2008. Foi sendo construído, mas nunca se viu com tanta clareza a necessidade de fazer isso. Então, agora, eles estão construindo esse protocolo comum. Assim, isso é de agora, assim, eles estão fazendo isso agora. Então, é interessante, né, a gente verificar isso. E você acha que tem, com esse protocolo, né, de Palermo até hoje, tem realmente uma colaboração, uma cooperação entre os países que assinaram? Porque tem que se Olha, construir uma política sim. Comum. Sim, é isso que a minha tese é nesse sentido, né? Da necessidade de criação de um regime internacional, um regime que pense a construção de mecanismos no âmbito dos direitos humanos, né? Dos direitos humanos e não da repressão. Essa é a construção assim, o grande resultado, acho que da minha tese é essa, né? É claro que não é simples, porque os interesses, como eu disse, são muito conflitantes, né? Sim. Os países em desenvolvimento, eles têm uma demanda migratória de pessoas que vão e que vêm. O Brasil, por exemplo, é um país que demanda migrantes, que demanda não, Que exporta, né? exporta, mas que também recebe migrantes da Está América. recebendo. Então, assim, a gente é um país interessantíssimo, né? Se for pensar de uma perspectiva acadêmica, né, científica, a gente pode fazer uma análise de todas as perspectivas, né? Só que a gente também de alguma maneira, precariza o trabalho daqueles que vêm, né? Então, do mesmo jeito que precarizam o nosso trabalho lá fora, nós também precarizamos o trabalho do migrante que está aqui. E isso muitas vezes não é visto. Sim, sim. O migrante que chega venezuelano ganha menos, às vezes, e de maneira informal, do que um trabalhador brasileiro, formal. Os haitianos, né? Os haitianos, os sírios, todos. Eu imagino a dificuldade aqui no Brasil, porque territorialmente, né? Nós Sim. somos um continente, né? Sim. Dizem isso. E populacionalmente também. Sim. Então, esse tráfico, esse deslocamento interno que nós temos, para você descobrir as redes de tráfico, não necessariamente que vai exportar a gente para fora. Sim, né? as próprias redes internas. Mas por conta também das migrações. Sim.
né, dos deslocamentos Sim. migracionais internos. Sim. Isso é uma... Sim, essa é outra discussão, né? A gente está falando só de imigração internacional, de tráfico internacional, mas o tráfico interno, ele também é uma outra questão, né? Ela é uma outra questão que é muito complexa também, porque a gente sabe que há tráfico interno. Por exemplo, e aí a gente não está falando de mulheres, a gente está falando de homens que são trazidos do Nordeste para o Sul, não é nem aqui no Sudeste, para trabalhar nas lavouras. Houve casos esse ano que apareceram, agora, né? Isso é tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado. Suco. Do vinho, do suco, né? Sim. Da cana-de-açúcar, do café, trabalho doméstico. uma série O de... trabalho doméstico também. Para o trabalho doméstico. Isso é antigo. Uma coisa interessante também, né? Que agora tem se aberto o olhar para isso. As mulheres que trabalham nesses empreendimentos agrícolas não eram consideradas vítimas de tráfico, porque elas exerciam funções de cuidado dentro dos espaços. Eram elas que lavavam a roupa dos homens trabalhadores, eram elas que faziam a comida, que limpavam os espaços, né? Mas elas também eram vítimas de tráfico. Elas não eram vistas assim. Que interessante. Olha que coisa interessante. Internamente. Aqui no Brasil, Sim, né? Quando baixava lá o fiscal para falar, tráfico de pessoas, trabalho forçado, fulano vítima. A mulher que estava ali trabalhando, muitas vezes não era enquadrada como vítima de tráfico de pessoas ou de trabalho forçado. Mas ela era. Né? Então, esse olhar também para a mulher vítima também mudou, está mudando. Né? Não que seja assim, uau, mas tem mudado, né? Então, é uma outra perspectiva também dessa mulher que também é uma vítima, né? E que precisa ter seus direitos garantidos. Sim, me chamou a atenção o dado racial. Eu tinha a impressão de que poderia ser maioria de povo negro, de mulheres negras, e aí eu vi que no tempo que você pesquisou é minoria, né? Então, na Europa, mas isso não é porque a mulher negra brasileira ela não é vulnerável e não é vítima, não é isso. Sim. É porque o mercado sexual europeu prefere, é horrível essa palavra, mas se utiliza ou consome ou tem a mulher negra africana como sendo a público. A mulher brasileira, ela não é considerada negra o suficiente. Para ser... Ela é parda. Original. Original, exato. Ela é uma mulher latina. A mulher latina, ela é parda, ela não é uma branquinha. Eu, por exemplo, não sou descendente, não tenho a descendência africana, pelo menos não na minha raiz, né? Claro que tenho, mas não... Mas eu sou muito mais para uma mulher parda, né, morena, do que para uma mulher branca. Sim. Mas eu não sou considerada uma mulher assim, entende? Então, essa perspectiva da mulher negra, a mulher negra na Europa é a mulher africana. Aquela mulher negra, eu não sei como é que a gente poderia falar nos colorismos, né? Retinta, né? Exatamente. Né? Essa mulher é a mulher negra, né? Não que não haja mulheres negras brasileiras vítimas de tráfico. Há. Mas não São poucas. São poucas. E, inclusive, se a gente olhar por regiões, né? Quais são as mulheres que estão hoje, ou que estiveram, ou que de predominância? São as mulheres, por exemplo, do estado de Goiás. Aí fala, por que o estado de Goiás, né? Porque o estado de Goiás, ele tem um poder de miscigenação muito grande, por causa da própria criação do estado de Goiás, né? Vieram pessoas de vários lugares do Brasil, e ali houve uma mistura muito grande. Então, essa mulher diferente é a mulher que interessa para esse mercado do sexo, né? Europeu. Mas isso não quer dizer que porque a mulher brasileira é mais bonita ou é mais feia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o consumo de uma preferência lá. Exato. Mas não quer dizer que a mulher brasileira... Porque essa coisa, né? A mulher brasileira ela é mais bonita ou ela é mais... Não é isso. É porque a diversidade faz com que ela seja interessante para esse mercado. Entendo. E eu achei interessante também, eu acho que os dados, quando se olha por gênero, né? E se classifica por faixa etária. Então, até 13 anos, 12 anos. E aí eu reparei que nessa faixa de 13 a 17, eu acho, as maiores vítimas são mulheres. Para exploração sexual, sim.
Não, então, mas do tráfico tá ali. Então, eu concluo. Aí, de 18 para cima, até 59, são os homens. Então, concluo eu, que não sei, eu quero ver, que aí essa faixa de 13 a 17 das mulheres é para exploração sexual. Sim. E de 18 a 59, porque é mais o dobro de homens, seria por conta do trabalho. Sim, mas então, isso até isso você tirou da minha tese, não foi? Então, no momento eu explico isso, porque esses dados, a gente não tem dados reais do que acontece sobre tráfico. Aqueles dados são dados dos CREAS do Brasil. Dos CREAS, isso. Os CREAS são serviços de referência do Brasil. Só que os CREAS, eles também não têm hoje ainda uma capacidade de trabalhar os dados, por assim dizer. Então, a gente não consegue identificar exatamente quem são aquelas pessoas. Para que modalidades são, quem são, que idade elas têm. A gente tem os dados ali, mas a gente não consegue trabalhar aquelas informações para nos ajudar a construir política. Essa é uma outra demanda dessa política atual, né? Dessa nova perspectiva do enfrentamento ao tráfico. A gente precisa ter dados para a gente poder melhorar o enfrentamento. A gente precisa saber quem são essas pessoas, né? O que sim eu posso dizer os CREAS também fazem atendimento de homens, especificamente quando é trabalho forçado. Então, esses casos são desses casos, dessas situações, né? De homens para fins de trabalho forçado ou essas situações. Geralmente não são mulheres. E vou dizer que os casos que chegam nos espaços, nos CREAS, são pouquíssimas mulheres. A gente tem muito mais mulheres que não chegam do que mulheres que chegam. Se a gente compara os dados dos CREAS com os dados do núcleo de enfrentamento, também são dados que não dá para bater, porque são dados que não tem muita comparação, por assim dizer. Cada núcleo que atende, né? Cada sistema que atende chegam uns dados, né? Diferentes. Mas mesmo assim são dados. E eles não são alarmantes, mas eles não batem, né? Dizer assim, tratar a realidade, né? Nem são dados tão alarmantes, Eneida. É pouco. Você acha? São poucos números. São poucos números em função das populações, por exemplo, dos estados. É verdade. Eu vi os dados de quem ligava no Disque 100. Disque 100. Então, 2017, 200 e tantas mulheres. Aí agora, em 2019, que foi o último do trabalho, tá 62. Então, eu acho que... Então, mas isso também tem a ver, com o desmantelamento, por exemplo, do Disque 100. Tudo tem a ver com tudo, assim, né? É difícil, às vezes, e eu deixo isso claro no trabalho, porque quando eu analisava os dados, eu falo assim, bom, esses dados não me mostram muita coisa. Não que eu queira tenha mais dados, né? Acho que é importante o pesquisador ser isento e falar assim, não é que eu quero mais casos, mas a gente sabe pela realidade, né? Até do que a gente vê fora, que não pode ser só isso. Tem alguma coisa que não bate. Que não diminuiu, né? Não diminuiu. Agora, o que eu acho que é muito importante, assim, né? Pensando na gente como município, é a gente capacitar os profissionais que trabalham nos serviços. Porque cada vez que a gente vai em algum lugar falar sobre tráfico para os profissionais, a gente vê os profissionais assim, nossa, será que aquele caso que eu estou atendendo é uma situação de tráfico? Porque percebe que por trás de alguma coisa que a pessoa falou, ou que a pessoa vivenciou, que a pessoa trouxe, de repente não é só aquilo que ela está vendo, né? Tem uma outra característica, tem um outro elemento ali que pode ser um elemento que caracteriza o tráfico, né? E a importância dos atores estarem capacitados para fazer isso. E que não aí, estão. numa prefeitura do município, são quase todas as secretarias, no mínimo, educação, saúde, assistência. Principalmente essas três, né? E você acha que é requisitado, que tem essa abertura aqui em Santos para isso? Eu acho que há uma abertura. Claro que as demandas são enormes e, assim, também existe uma questão de... as demandas são muitas para muitas coisas, né? Então, quando você fala de uma temática como tráfico de pessoas, quando a prefeitura tem demandas várias de outras coisas, você mas eu não tenho demanda disso, eu não vou criar uma coisa específica para discutir isso se eu não tenho uma demanda. Né? A demanda surge também quando a gente se prepara para a demanda vir. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, na Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual, que eu estou um pouquinho afastada em função das minhas aulas, mas é justo no dia que eu dou aula, a reunião,
Mas a gente sempre dizia, se a gente vai fazer um diagnóstico, se a gente vai fazer uma sensibilização, a gente tem que estar preparado para uma demanda que pode surgir. Uhum. Se a demanda surgir, a gente tem que estar preparado para atender. A gente está preparado enquanto município? Não sabemos. Vamos conversar com os atores que fazem atendimento, né? É isso que precisa estar sempre interligado. A mesma coisa acontece com as temáticas. Pode ser tráfico ou outras. Tem demanda certamente para tudo. E nós temos só um porto, né? E nós temos um Só porto. temos só É um isso que eu ia porto, falar, tem um né? navio imenso que vai e volta no verão. Como assim, né? A gente pode estar tendo situações de tráfico Exato. de homens, marinheiros. A gente pode estar tendo tráfico de homens para fins de Pode. trabalho forçado. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não vê. E se eles você não são se mais prepara, invisíveis ainda, você porque não ninguém sabe. chega até eles são um navio. Nossa. Entendem a realidade Nossa. qual é? Essas pessoas não saem dos navios. Quem são os marinheiros que hoje saem? Pouquíssimos. Por quê? Porque eles ficam um dia no porto. Antigamente, eles ainda desciam, É. né? Ficavam 7 dias, Sim, demorava para carregar. demorava. Agora, um dia eles estavam carregando e indo embora. Olha, eu Então- não tinha pensado nisso, né? Não. É, tráfico de essa é uma demanda. marinheiros, de Essa é uma demanda. homens. A gente só pensa no tráfico quando é tráfico para fins de exploração sexual. É o mais pensado. Que é o mais... É uma... É o que primeiro se iniciou, né? É. Assim, a pensar. Então, acho que... E a demanda... Também tem uma questão moral por trás, né, Eneida? Sim. A questão do sexo, né? Sim. A exploração sexual. Existe uma questão moral por trás disso. Não que a exploração do sexo de alguém seja algo possível, mas existe toda uma questão moral que está por trás dessa questão da prostituição, por exemplo. Sim. Né? Então, existe toda uma coisa dessa construção. Mas o trabalho forçado, ele é igualmente Sim. ruim, né? Que precisa ser